e você transbordar no outro, você ajudar o outro, você liderar o outro, e isso ia ser uma forma de te elevar, te destacar da massa, te crescer, te fazer faturar. Isso ia te dar um motor, uma motriz de crescimento, né? Então agora você vai fazer o seguinte exercício, você vai fazer agora, na prática, o exercício de transbordo. Você vai pegar esse aviãozinho que tem aqui, você vai enviar essa live para alguém que você confie. Você vai enviar essa live para um sócio, você vai enviar essa live para um grande amigo, você vai enviar essa live para alguém que você confie muito e que você queira que aprenda esse tipo de coisa também. Eu costumo dizer que no momento em que a gente passa pro outro, no momento em que a gente compartilha aquilo que pra gente está sendo verdadeiro, o nosso nível de aproveitamento em relação a isso é 10 vezes maior, tá? Então você vai fazer baseado no exercício da live de ontem. Se a live de ontem ela foi sobre transbordo, ela foi sobre liderança como uma forma de te destacar da massa, de te trazer para uma frequência de líder, porque é essa frequência de liderança que traz prosperidade, que traz energia, que traz faturamento, que traz magnetismo pessoal. Falamos da teoria da libido de Jung aplicada a isso. Então agora você vai fazer o exercício desse transbordo. Você vai pegar essa live aqui, você vai enviar para uma pessoa que você confie, teu sócio, teu amigo, alguém que você queira que viva essa jornada de liderança de movimento junto com você. Bom, minha gente, eu quero contar uma história para vocês. E essa história, quando eu contar, vocês vão perceber que talvez o negócio de vocês não esteja andando tanto quanto vocês gostariam. Talvez você esteja encontrado um platô no momento que você está, porque essa história ainda não está clara para você. Porque o que essa história transmite ainda não está claro para você. Certa vez, um discípulo, ele perguntou ao seu mestre assim: mestre, você me ensina a lutar, você me ensina a matar, você me ensina a destruir, mas ao mesmo tempo você prega a paz, mestre. Mestre, eu não entendo. Por que ao mesmo tempo que você me ensina a usar vários tipos diferentes de armas, você fica me falando sobre paz interior? Você fica me falando sobre gostar das pessoas, amar as pessoas, cuidar das pessoas. Aí olha que interessante, né? O mestre riu, virou pro guerreiro, disse pra ele sentar, ofereceu um chá, com um tom meio risonho disse assim: é melhor um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra. E eu vou te dizer, inicialmente o discípulo não entendeu o que o mestre tinha dito ali. Não entendeu. E a pessoa, tá, ok. Sim, mestre, ai. E continuou vivendo a vida dele normalmente. Mas um dia esse guerreiro ele se aposentou. Ó, essa segunda parte da história as pessoas não contam na internet aí, né? Uma vez esse guerreiro ele se aposentou. E no que esse guerreiro ele se aposentou, ele entendeu. Porque ele se aposentou, estava lá na casa dele, numa província chinesa, estava cuidando da horta, da agricultura, cuidando da família dele, sendo um camponês, vamos dizer assim, né? E o vilarejo foi atacado. No que esse vilarejo é atacado, esse camponês pega o primeiro bastão que ele tinha, que ele estava usando para um trabalho cotidiano do campo. Ele pega esse mesmo bastão que ele estava usando para um trabalho cotidiano do campo e ele consegue impedir a invasão no vilarejo em que ele morava. O que essa história simbolicamente ela traz pra gente, né? O que é verdadeiramente a ideia de que é melhor ser um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra? É melhor ser um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra não nos fala sobre violência, não nos fala sobre defesa, não nos fala sobre isso. Melhor um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra nos fala apenas sobre preparação.
e fala da preparação como a principal fonte de possibilidade de resultado. Ser um guerreiro num jardim, não um jardineiro numa guerra, é estar preparado para tudo, mas ao mesmo tempo pacífico e não reativo diante das situações. Percebe? Eu estou preparado para qualquer coisa. Eu posso matar, eu posso guerrear, eu posso vencer. O que precisar ser feito agora eu faço, porque eu estou preparado. Mas ao mesmo tempo eu estou tranquilo diante das situações. Eu estou ligado, mas eu estou tranquilo. E eu não quero que essa situação seja prevista por mim. Eu vou deixar a situação acontecer e a partir do momento que a situação acontece, eu tomo uma decisão. Mas eu vou tomar essa decisão baseada em preparo. Baseada nessa preparação. Então, de nada adianta ser um guerreiro num jardim. Quer dizer, um jardineiro numa guerra, perdão. Porque ele não está preparado para a guerra. E por melhor jardineiro que ele seja, ele não está preparado para a guerra. Já o guerreiro num jardim, não. Ele está ali como jardineiro, como camponês, mas ele é um guerreiro. E ele continua tendo aquilo que os chineses chamam de Hua Tao, né? Hua Tao. Hua Tao é o caminho do guerreiro, é o caminho da guerra. O que é esse caminho? É uma postura mental, é uma postura comportamental. Hua Tao é você estar ao mesmo tempo que pronto, sereno. Ao mesmo tempo que pronto para a batalha, sereno no presente. Isso é Hua Tao. É esse sentimento, essa postura de enfrentamento diante dos conflitos que acontecem na sua empresa, dos conflitos que acontecem no teu processo de crescimento e de escala. É você estar hustler em relação a isso, mas ao mesmo tempo sereno e esperando que o próprio fluxo das coisas te diga quais decisões tomar. Que o grande problema da maior parte das pessoas que conseguem ter só uma média performance diante das situações, o maior problema da maior parte dessas pessoas é que essas pessoas, elas não desenvolvem nelas o padrão comportamental de preparo para conseguir escalar, para conseguir passar para um próximo nível de negócio. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre estou associando, vocês percebem? O nível de resultado que você tem com o padrão comportamental em que você se encontra. Percebem? Tá claro para vocês? Escreve sim aqui para mim. Se você já fez esse paralelo. Percebe o paralelo que eu faço, né? Eu sempre faço um paralelo entre o padrão comportamental que você tem, né? Eita, vai acabar a bateria aqui. Eu sempre faço um paralelo. Acho que o áudio vai voltar. Voltou? Acho que voltou. Percebam, eu sempre faço um paralelo entre o padrão comportamental que você tem e o teu nível de resultado, seja lá no que você esteja fazendo. E isso, na verdade, é uma sabedoria, tá? Isso, na verdade, é uma sabedoria. Porque se eu olho para as situações só baseado em decisões externas, o que eu estou fazendo? Eu não estou sendo gestor o suficiente. Eu não estou sendo governante o suficiente. Eu não estou sendo líder o suficiente. Porque lembra que eu disse ontem que um líder, ele forma novas lideranças? Para que um líder forme novas lideranças, ele tem que ter nele esse padrão comportamental de forma visível. Porque senão, como é que eu quero que você espelhe algo que eu faço? Como é que eu quero que você seja o meu espelho e que você seja inspirado por alguma coisa que eu faço se eu mesmo não demonstro em mim esse padrão? Então, riqueza, prosperidade, altas taxas de conversão são padrões comportamentais e mentais. Todo o universo é mental. Isso é uma lei hermética, tá?
e Hermes Trismegisto, lei do Caibalion, que é a lei do mentalismo, que explica que desde os primórdios os maiores sábios da humanidade, eles já entenderam que o universo ele é mental e que as coisas elas acontecem a partir de um fluxo comportamental da mente. Elas acontecem sempre através de PSC. Escreve assim, ó, PSC. Eu vou explicar para vocês o que é PSC e como é que através de PSC você vai fazer para escalar o teu faturamento, você vai fazer para converter mais, para reter mais as pessoas, para desenvolver uma comunicação, um movimento, uma linha editorial e um processo de gestão e cultura que te leve ao próximo dígito do seu negócio. E eu não vou falar de marketing por um segundo. Eu vou te mostrar o que ninguém te mostra. Que o segredo está no padrão comportamental. O segredo está na mentalidade. Então escreve aqui para mim nos comentários PSC. As 3 letras. PSC. PSC. Tá? O que é PSC? PSC é o que faz você construir prosperidade de verdade. É o que faz você construir riqueza. Porque fazer um pitch de vendas, fazer uma live, fazer um lançamento e fazer uma grana, qualquer idiota faz. Agora, construir um negócio de longo prazo, construir um ecossistema em que as pessoas se tornam fiéis, em que as pessoas são verdadeiramente transformadas, em que você tem previsibilidade e transformação a longo prazo é outro papo. Não é fazer um lançamento, fazer uma grana. Então eu vou colocar assim, ó, PSC. Porque PSC é a frequência que você vai usar, é a continuidade que você vai usar, é o funil que você vai usar. PSC é assim, ó, gente, presta atenção. P é pensamento. S é sentimento. C é comportamento. E essa é a lógica de uma implementação arquetípica em você, tá? PSC é a sequência para uma ativação de um arquétipo. Para ativação de um padrão inconsciente. Para ativação de um padrão comportamental, de um novo hábito. Ou de uma nova frequência que vai fazer as pessoas te olharem diferente e serem diferentemente impactadas por você imediatamente quando você ativar isso aqui. PSC é pensar daquela forma. E pensando daquela forma, eu conduzo meus sentimentos a sentirem daquela forma. E aí, sentindo daquela forma, meu comportamento automaticamente passa a ir para esse lado. Então, por que PSC? Lembra que eu disse ontem o porquê que líderes são extremamente magnéticos e por que você não vai conseguir prosperar no teu negócio enquanto você não desbloquear essa energia de liderança, enquanto você não desbloquear essa frequência de transbordo, enquanto você não parar de olhar só, ficar olhando só pro seu próprio umbigo, enquanto você não parar de olhar só pro seu próprio umbigo e olhar para fora e olhar pro outro que tá do outro lado e pensar em gerar resultado lá para ser recompensado aqui e não ter o teu negócio como apenas uma fonte de renda, mas como um mecanismo para financiar o seu legado. Porque líderes de movimento são aqueles que aceleram a história. Eu disse isso ontem na live. E muita gente pode ter se perguntado, como é que eu internalizo esse processo? Porque, ok, Davi, você me disse que líderes de movimento são aqueles que aceleram a história e que eu tenho que parar de olhar só para o meu próprio umbigo e focar no transbordo fora. E eu tenho que ter o meu negócio como uma ferramenta, como um mecanismo para financiar o meu legado e não como um fim de colocar dinheiro no meu bolso. Porque se ele é um fim de colocar o dinheiro no meu bolso, esse fim é finito. Porque todo fim é finito. Então você não coloca como um fim. Você coloca como um mecanismo, uma ferramenta para financiar seu legado. E você deve ter se perguntado na live de ontem, Davi, como é que eu internalizo isso? Tu internaliza isso a partir do momento que você aplica PSC. Pensamento, sentimento, comportamento.
Então a primeira coisa não é mudar o padrão comportamental, que é o que resolve de verdade o rolê. O primeiro processo é o processo de mudar o pensamento, o padrão mental, porque pela lei do mentalismo, é uma lei mágica, hermética, tudo é mental. O universo é mental e tudo começa e termina na mente. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro alinhar o meu pensamento com aquilo ali. Eu vou alinhar o meu pensamento com a ideia de que o meu negócio ele é uma ferramenta para financiar o meu legado. Eu vou repetir isso para mim mesmo. Eu vou procurar aquela causa que me inconforma dentro de mim. Aquele fogo que eu falei ontem na live. Você vai procurar aquele fogo, aquele inconformismo. Você vai procurar aquilo que você não quer, aquilo que você acha que deveria ser diferente. E você vai pensar isso. Você vai internalizar esse pensamento. E você vai pensar que esse é o legado que você vai deixar para o mundo. Você vai entender que essa tua causa, ela é o legado que você vai deixar para o mundo. E que o seu negócio e os milhões que você vai faturar no meio do caminho, e os lançamentos que você vai fazer, os perpétuos que você vai rodar, e as copies que você vai escrever, as vendas que você vai fazer, são ferramentas para financiar esse legado. Você não tem que fazer dinheiro por fazer dinheiro, você tem que fazer dinheiro porque o dinheiro ele financia a sua causa. Ele financia o seu legado. Você vai internalizar esse pensamento. E a partir do momento que você internaliza esse pensamento, percebe como a nossa mente ela é uma coisa tão profunda e tão poderosa que naturalmente ela vai começar a fazer isso por você. A partir do momento que você internalizou esse pensamento, você vai conseguir sentir dessa forma. Porque se eu estou pensando dessa forma, naturalmente as minhas emoções vão ser conduzidas ao meu padrão de pensamento. E aí eu passo a sentir como líder e não só pensar como líder. A primeira camada, a camada mais superficial da coisa, é você pensar como um líder. De maneira consciente. Até que esse pensamento se torne inconsciente, você internaliza. E quando você internaliza, você passa a sentir como líder. E aí, cara, a coisa muda. Porque essa causa, ela não vai ser uma coisa pra você que vai ser uma coisinha bonita que você vai colocar na bio do seu Instagram. A sua causa, o seu movimento, não vai ser um sloganzinho bonitinho pro teu post. Ele vai ser aquilo que te move dentro. Ele vai ser aquilo que faz você levantar da cama e ir pra tua empresa todos os dias. Ou que te faz levantar da cama e levantar cedo pra fazer uma reunião de alinhamento com a equipe. Ou que te faz fazer um projeto atrás do outro pra crescer de verdade. Pensando no transbordo fora. É o que te faz se posicionar. Então o posicionamento ele nasce do sentimento, porque posicionamento precisa de emoção. Escreve assim, ó, posicionamento precisa de emoção. Pode escrever aí. Posicionamento precisa de emoção. Isso é uma chave pesadíssima, tá? Sabe aquelas pessoas que são as que mais te engajam? Que são as que você mais compra, que são as que mais retém gente em live, que são as que mais vendem num pitch único. Sabe essas pessoas? Essas pessoas, elas transmitem emoção. Você pode se esquecer do que elas falam, mas você nunca vai se esquecer do que elas te fizeram sentir. Só que olha que massa isso aqui. Davi, como é que eu faço para gerar emoção no outro? Existem pesquisas científicas que dizem que a gente é quase que um espelho natural. Nós, seres humanos, somos quase um espelho natural. E que a gente espelha o fluxo energético daquilo que a gente está olhando, daquilo onde a gente bota a nossa atenção. Então, percebe que existem estudos científicos que comprovam que aonde eu coloco a minha atenção, eu tendo a espelhar o campo daquela atenção. Logo, Davi, como é que eu faço para conseguir gerar emoção no outro, então? Para gerar emoção no cliente, para gerar emoção no colaborador, para gerar emoção em quem está me assistindo, para que as pessoas fiquem. E eu chame a atenção, retenha essa atenção e consiga converter. Eu preciso sentir a emoção. Eu preciso sentir verdadeiramente a emoção. Então, peraí.
Como é que eu faço para eu conseguir gerar a emoção em você? Quanto mais eu sinto a emoção deste lado aqui, mais você espelha ela do seu lado aí, porque a nossa atenção tá aqui. Nossa atenção tá aqui. E isso aqui é uma energia que conecta. Então olha que coisa linda. A partir do momento que eu espelho um padrão de pensamento de líder, um padrão de pensamento de movimento, de usar do meu negócio como forma de financiar minha causa, olha o que acontece comigo. O que acontece comigo é que eu passo a sentir dessa forma. E se esse sentimento se torna latente, você sente aí do outro lado também. E aí eu me torno atraente. Cara, isso é uma chave muito brava. E completa aquilo que eu tinha falado na live de ontem. Lembram que eu falei que pessoas que seguem suas paixões são atraentes? Pessoas que lideram são atraentes. Porque quando você faz alguma coisa com desejo, esse desejo é espelhado para as outras pessoas. Você exala esse eros, essa energia sexual, essa libido, e isso faz as pessoas sentirem isso de certa forma, mesmo que inconscientemente, também por você. Eu expliquei isso ontem. E olha o que eu estou te dizendo agora. Eu estou dizendo que você pode fazer isso com as tuas emoções. Você pode fazer isso com as tuas emoções, você deve fazer isso com as tuas emoções. De forma que eu crio um padrão de pensamento, eu passo a sentir latentemente aquilo, e aí o meu comportamento automaticamente ele se joga para esse lado. Ele vem para esse lado. Porque se eu passo a pensar como herói, eu vou passar a sentir como herói. E vão ser meus sentimentos que vão ditar meus comportamentos. E aí eu passo a me comportar verdadeiramente como herói. Quando eu faço isso, eu sou visto como herói pelo outro. E aí, você que é expert, pode estar se perguntando assim, por que eu não vendo? Por que a minha live dá pouca gente, e mesmo que dê pouca gente, as pessoas saem, elas não ficam assistindo? Por que eu não consigo fazer um pitch e vender na hora? Ou você que é coprodutor, que é copywriter, que é um treinador, independente do que você faça, se você for mentor de pessoas, se você for um gestor de equipe, independente do que você esteja fazendo, tá? Você só não consegue ter um nível de performance alto nesse processo, mais alto do que você está tendo hoje. E as tuas melhores vendas ainda não aconteceram. Tuas melhores lives ainda não aconteceram. Seus melhores conteúdos ainda não saíram. Seus melhores pitch não rolaram. Porque você está fazendo isso tudo de uma maneira técnica. E você não está se permitindo primeiro entrar no padrão comportamental daquilo. E se aprofundar e olhar para esse lugar. De peraí, será que eu estou pensando? Será que meus pensamentos eles estão alinhados? Será que eu parei para pensar que os meus pensamentos agora estão alinhados com o meu propósito? Meus pensamentos agora estão alinhados com aquilo exatamente que eu quero atingir. E por causa desse alinhamento perfeito, eu passo a sentir dessa forma. Me comportar dessa forma. E aí eu crio interesse no outro. Né? Disseram aí, meu público é desinteressado, é o que a gente sei. Teu público não é desinteressado. É você quem tá desinteressante. Teu público não tá desinteressado. É tu que tá pouco interessante. E sabe o que é isso? Isso é libido. Isso é magnetismo. Isso é padrão comportamental. É como você tá olhando pra técnica fora antes de olhar pro padrão comportamental dentro. Tu não aparenta viver aquilo que você faz. E é por isso que a tua taxa de conversão é baixa. É por isso que você não cobra exatamente o ticket que gostaria. É por isso que você bota a culpa no shadow ban, bota a culpa no CPM. Tô vendo um monte de milionáriozinho de Araque agora dos Mastermind colocando culpa no CPM. Ai, o CPM tá alto, o CPM tá alto, o CPM tá caro, o CPM tá caro. Ai, o CPM tá caro, tá tudo caro, anunciar tá caro. Eu falo, pra mim não dá caro não.
É interessante, é engraçado, vocês falam que tá caro, mas pra mim tá cada vez mais barato, cara. Por que pra você tá caro anunciar e pra mim tá cada vez mais barato? Aí vamos analisar o expert do cara, nesse caso o cara era bastidor. Vamos analisar o expert dele. A comunicação do cara não gera o mínimo de emoção. Ele não tem uma causa impactante, uma causa maior que ele. Vende só coisa técnica, solução prática. Fica o dia inteiro vendendo pra audiência. Produzindo conteúdinho de dica, que não é transcendente. Ele em si não tá transcendente. Mas aí você entende, o que tá errado no rolê? O CPM que tá alto? Ou será que é a pessoa que tá falando para com a comunidade, essa pessoa ainda não tem o pensamento alinhado com a causa, o sentimento alinhado com a causa e o comportamento alinhado com a causa? E por ela não ter o PSC alinhado com a causa, sabe o que acontece? Não acontece nada, porque as pessoas olham o anúncio e ignoram. As pessoas veem o teu pitch e pensam, tá caro. Aí o CPM fica alto. Aí o CTR fica baixo. Aí é culpa do Shadowban, é culpa da Copa, é culpa da eleição, é culpa tua, jovem gafanhoto. É culpa tua, jovem gafanhoto. E tá tudo bem ser culpa sua. Mas quebra esse processo agora. Entendeu? Se o teu pensamento, teu sentimento e o teu comportamento não passam a ser alinhado com a sua causa, não passam a ser alinhado com o seu movimento, e quando eu falo de movimento, eu não estou falando da solução prática e pragmática que o teu produto tem. Eu estou falando da causa que você apresenta. Como é que você gostaria que fosse o mundo? Quais seriam as coisas que você mudaria para entrar para a história da humanidade? Se você fosse ser lembrado para sempre por alguma coisa, pelo que seria? O que é teu inconformismo? Qual é a marca que você quer deixar? Qual a tua rebeldia? É isso que eu falo. O teu produto, ele nada mais é, dentro da tua estratégia, do que uma ferramenta que a audiência vai comprar para ter acesso a essa causa, para viver essa causa, para encontrar contigo esse grande ideal, essa utopia buscada pelo seu movimento. Sacou? E é aí que tá a parada. Quando você vive isso verdadeiramente, PSC, quando o teu pensamento, teu sentimento e o teu comportamento são alinhado com a sua causa, é impossível que você não se torne extremamente magnético. É impossível que o seu CTR seja baixo. É impossível que o seu CPM seja alto. E o Shadowban, que não existe, nunca vai foder o teu engajamento. Engajamento é interação entre as pessoas. Só que como você está desinteressado, você passa a ser desinteressante. Só que como você está desengajado, você passa a não engajar. Você não está convicto da sua causa, então como é que você quer que as outras pessoas estejam? Como é que você quer ter fiéis se você não tem fidelidade a você mesmo? Essa é a pergunta que eu faço. Como é que você quer fiéis se não tens fidelidade para contigo mesmo? Porra, é um tapa, eu sei. E você fala, meu Deus, Davi, achei que essa história ia ser muito mais fácil. Pensei que fosse muito mais... Era só fazer o funil, é só fazer o pitch. É só ter a comunicação da persuasão quântica da prosperidade ali que não vai. Não vai porque PSC não estão alinhados, porque pensamento, sentimento e comportamento não são Porra, tu não é fiel a tu mesmo de ir lá e viver a tua causa verdadeiramente quando ninguém tá olhando. Lembra que eu falei ontem que o líder de movimento, ele é aquele que transcende o animal e vai para um outro nível, e vai para um outro passo do processo. Ele deixa de ser o ser humano que quer a gozadinha, e o tempo inteiro a gozadinha, e ele passa a ter uma causa transcendente. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que você só é líder de movimento quando as pessoas estão olhando. Sacou? E aí tu não tá sendo fiel com você mesmo.
Porque quando você não tá na frente da câmera, quando tu não tá na frente dos teus funcionários, quando tu não tá na frente dos teus colaboradores, dos teus sócios, você quer a porra da gozadinha. Aí se pergunta por que não cresce. Então entenda, não é o CTR, não é o CPM, não é a Copa, não é o Shadowban, não é o mercado, não é o Lula. Não é, velho, é você que tá errado. É o teu padrão de pensamento, de sentimento e de comportamento que não está fiel ao que você diz. E uma das piores coisas que podem acontecer com um ser humano é a incongruência. Tá? Incongruência. Opa, voltou. Incongruência te faz perder venda, tá? Incongruência te faz não faturar o quanto você gostaria de faturar. Incongruência faz teu negócio encontrar platôs. E as dificuldades do dia a dia, por mais que pequenas, resolver uma coisa com a secretária, uma campanha que caiu, uma coisa que tem que resolver, isso toma a tua vida. É como se problemas idiotas do dia a dia fossem muito graves. Mas não é que eles são graves, é que você tá incongruente. Então quando você tá incongruente, você tá desequilibrado. Congruência é pensamento, sentimento e comportamento alinhados como um. Você se comporta como você pensa, pensa como você se comporta e sente como os dois. Tá? Porque, olha só, se eu sou incongruente, talvez você não vai me dizer, Davi, você é um incongruente. Talvez você não perceba essa incongruência em mim. Mas eu vou tentar te vender alguma coisa e você vai dizer o quê? Tá caro. Em outro momento eu vejo. Davi, poxa. Agora, outras prioridades. E aí você se pergunta, por que a minha equipe não trabalha engajada pela minha causa? Você foi lá e engajou? Você foi lá e deu exemplo? Por que as pessoas não me compram e os métricas do Facebook não me ajudam? Você está engajado para engajar as pessoas? Você está sendo espelho daquilo que você defende? Não? Então você já tem a resposta. Não preciso ficar explicando para marmanjo. Né? Faz sentido sim ou não, gente? Pra quem fez sentido, cabecinha explodindo, tá? Pra quem fez sentido, cabecinha explodindo. Faz sentido ou não? Faz sentido ou não entender que o próximo nível do seu negócio é um próximo padrão comportamental? É um próximo padrão de pensamento, um próximo padrão de sentimento e um próximo padrão de comportamento antes de ser um próximo funil, uma próxima estratégia, uma próxima campanha de venda. Sabe por quê? Olha o que eu vou falar agora. E quando eu falar agora, tudo que eu falei até agora vai fazer sentido. Você vai falar, caralho, pode crer. Se liga. O segredo é ter a voz antes de ter o microfone. O segredo é ter voz antes de ter o microfone. E a hora que eu explicar, você vai falar, cara, era isso. Você vai agradecer pela mentoria individual que eu vou te dar. Tá? O que eu preciso? Eu preciso alinhar pensamento, sentimento e comportamento. Para que a hora que colocarem o microfone na minha mão, o mundo inteiro me ouça. Então a campanha de venda, o novo funil, o novo projeto, a nova estrutura, a nova coisa que você vai implementar na tua empresa para faturar mais, ela é o microfone. Ela é o microfone. Ela vai te dar escala. Mas a voz é o padrão de comportamento, de sentimento e de pensamento que você tem. E é por isso que o teu CPM está alto, que o seu CTR está baixo. E você está botando culpa nas métricas pragmáticas, quando você não entendeu o que você está querendo falar no microfone sendo mudo.
Você não entendeu isso? Você tá tentando falar no microfone sendo mudo. A próxima campanha de venda da sua empresa, o próximo sprint que vocês vão dar para faturar, isso é só o microfone para uma mensagem que já tem que estar dentro. E aí por que a campanha não dá certo? Por que dá problema no meio do caminho? Por que as métricas não são favoráveis? Porque as tuas métricas internas não estão favoráveis. E aí vai estar tudo errado. Então teu próximo dígito não está num padrão de técnica. Não tá num padrão técnico. Não tá numa nova campanha. Não tá no novo funil. Tá num novo padrão de pensamento. Tá num novo padrão de sentimento. Tá num novo padrão de comportamento. E a hora que você entende isso, você coloca teu negócio como ferramenta para financiar teu legado. E as coisas começam a dar certo. E aí você não precisa ter o funil perfeito. Você não precisa ter a copy perfeita. Você vai fazendo no meio do flow, no meio do caminho, as coisas vão dando certo. Quanta gente que eu não fiz fazer 7 em 1 em lançamento falando isso aqui pra pessoa. Só isso aqui. Eu só precisei falar isso pra pessoa. E o cara, em vez de 2 milhões em 7 dias, bateu 2 milhões em 1 dia. Por quê? Porque ele já tinha a causa, já tinha a mensagem, tava tudo alinhado. Só faltava o quê? Alinhar o pensamento, o sentimento e o comportamento com essa causa. Faltava congruência. E por causa da falta de congruência dele, as métricas não estavam favoráveis. Porque quando não sou congruente, tu não prestas atenção em mim. Você nem sabe por quê, mas você só entra na minha live, assiste 5 minutos e sai. Já fez isso com muita gente, né? Manda aqui. Manda eu nos comentários quem já fez isso com alguém. Quem já fez isso com alguém, alguma vez na vida. Entrou na live, assistiu 5 minutinhos e saiu. E não voltou. E não que você não gostasse mais da pessoa, nada disso. Mas você só não ficou ali. Vamos fazer um debriefing do que aconteceu? Quando você entrou na live, escutou lá um pouquinho e saiu, o que aconteceu foi que você inconscientemente, de alguma forma, em algum nível, observou uma incongruência. Não estava congruente. O que a pessoa estava dizendo não estava incongruente com o que ela estava fazendo, com o tom de voz e com a comunicação energética e paraverbal dela. Aí você só não ficou. Então o que é a retenção, gente? O que é uma média de retenção? Média de retenção é média de congruência, tá? Escreve assim, ó, retenção é congruência. Escreve. Retenção é congruência. Isso aqui é uma aula de comunicação oratória que tô dando pra vocês, tá? Isso aqui é uma aula, tá? Mentoria. Retenção é congruência. Escreve. Retenção é congruência. Quanto mais congruente eu sou com o meu pensamento, com o meu sentimento e com o meu comportamento, alinhado isso com a minha causa, tendo isso alinhado com a minha verdade, com o meu movimento, com aquilo que eu defendo para o mundo, com o legado que eu quero deixar, retenção é congruência. Quanto mais congruente isso acontece, mais eu prendo a tua atenção, porque eu me torno magnético, porque o meu desejo pelo que eu tô falando é tão verdadeiro que eu trago esse desejo pra você do outro lado e você para e fica aqui, prestando atenção. A cada palavra que eu digo, eu ensino muito mais pra você com palavras que eu digo, mas eu não ensino só no que eu digo, eu ensino no que eu não digo. Porque eu tô aqui vivendo isso e transmitindo essa verdade pra você de forma tão genuína que você no meio do caminho recebe uma mentoria, você fica, caraca, entendi. Pá! Então a congruência ela gera venda, a congruência ela gera retenção, a congruência ela gera alta conversão. Engajamento é congruência, engajamento é uma métrica energética, não uma meta técnica, tá? Teu guru de social media vai querer arrancar minha cabeça, né? Teu guru do engajamento vai arrancar minha cabeça, vai querer arrancar minha cabeça de eu estar falando isso. Que ele fala, não, é só postar 9 horas.
5 stories por dia, tal hora, aí volta tal hora e volta tal hora. Meu irmão, o teu guru de social media não sabe de porra nenhuma. Engajamento é uma métrica energética, caralho. É uma métrica de congruência de pensamento, de sentimento, de comportamento. Se tu não vives aquilo que pregas, não serás ouvido. E aí você não entende por quê. Ai, não estão comprando. Ai, CPM tá caro. Caro porra nenhuma, tu que é ruim. Você que tá incongruente, você que tá desinteressante. Tamo junto, Marcos Paulo. Marcos Paulo, grande mago. Como é que tá, mano? Cara, eu comprei um selão aí. E a gente, entendam isso. Entendam isso. Tá no pensamento, alinhado com o sentimento e alinhado com o comportamento. PSC é todo o game. PSC é todo o game. É todo o game. É o game da tua governança para com a sua equipe. Porque os teus colaboradores só vão trabalhar contigo por causa e não por dinheiro quando eles forem pagos com outra coisa. Com ambiência, com frequência, com energia, com desejo pelo movimento. Isso você faz sendo congruente em pensamento, em comportamento e sentimento. Porque se a incongruência aparece, eles veem. E eles vão olhar o líder deles e vão continuar ali só por dinheiro. É por isso que o teu colaborador só continua com você por dinheiro. E não faz com tanto tesão. Aí você fica reclamando. Ai, a minha equipe ela não trabalha como eu trabalharia. Aí eu tenho que ser centralizador, né? Eu não posso delegar o processo. Eu não posso delegar o processo porque a minha equipe não faz tão bem quanto eu. Aí como é que eu vou delegar o processo? A criança mimada falando, né? Como é que você vai delegar o processo? Você vai verdadeiramente ser aquilo que você quer passar. Você vai viver aquilo que você está mostrando. Teu pensamento, seu sentimento e seu comportamento serão um só. E as pessoas vão ver você tão congruente que elas vão se espelhar em você. E elas vão querer fazer por sentimento, por verdade, por desejo e não só por dinheiro. E quando você é incongruente, quando você não é admirado pelos teus colaboradores, tu não consegue delegar, porque eles não vão ter vontade própria. E aí você precisa ficar o impresidiário centralizador. Porque tá incongruente, se tá incongruente as pessoas percebem. E elas só ficam ali com você por causa da grana que elas ganham todo mês. Mas não passa disso. Mas não passa disso. Faz sentido, gente? Olha o que eu acabei de dizer. Teu problema com o engajamento da tua equipe internamente na sua empresa e o motivo pelo qual você não consegue delegar é por falta de congruência em você. Delegar. Olha isso aqui, gente. Delegar é a arte de deixar legado. Delegar é construir legado. Mas eu tô aqui pra te dizer agora de manhã, já que você tá aqui comigo às 8 da manhã. Delegar é construir legado. Só que se a incongruência de pensamento, de sentimento, de comportamento em você acontece, e você não tá com pensamento, sentimento e comportamento alinhados com a tua causa de verdade, e você não é aquilo que você quer transpassar, é na essência, você não consegue deixar legado, porque o teu negócio para você, ele tá sendo apenas uma fonte de renda, e os teus colaboradores, eles veem isso. E nunca que eles vão querer fazer por causa uma coisa que você não faz por causa. Então, delegar. Muito fotógrafo diz que vai te ensinar.
que essa coerência gera uma energia que conecta com as pessoas. E elas passam a trabalhar contigo ali todos os dias, pouco se importando com quanto estão ganhando agora. Porque elas sabem que a empresa vai crescer e elas crescem se a empresa crescer. Porque você deixou um legado. Porque você inspirou essas pessoas. Porque você foi exemplo para essas pessoas. E acontece igual numa live do Instagram. Quem que retém as pessoas por muito tempo numa live do Instagram? Retém as pessoas por muito tempo numa live do Instagram quem está alinhado com pensamento, sentimento e comportamento de forma que eu deixo legado. Então eu delego a liderança. Eu delego a energia. Eu delego frequência. E tava você lá chorando por causa do CPM, né? Do Facebook. Shadowban. Vai com teu Shadowban. Esquece, gente. Não é culpa do Facebook, é culpa tua que você que não tá com energia boa. Ou culpa do teu expert que não tá alinhado com isso aqui, a culpa é dele. Que o CPM tá alto, que o CTR tá baixo, que o mercado, que o Shadowban, que o Lula, que o... É sempre a culpa de alguém de cima, né? Impressionante. Nunca é eu não tô congruente. Percebe como o nosso ego é foda, né? Percebe como é que teu ego é foda? Nunca é, peraí, eu não tô sendo congruente. Entendi. Então, por não estar sendo congruente, as coisas não estão dando tão certo quanto poderiam. Aí você vai botar a culpa na sofisticação do mercado, né? Que é o que a galera tá fazendo agora. Botar a culpa na sofisticação do mercado. Não, o mercado tá sofisticando. Esse é o mercado, esse mercado aí tá saturando. Tá saturando, irmão. É isso aí. Tá caro pra caramba, né? Tá saturando. Tem nada saturando, não. São essas pessoas que estão saturadas. E gente saturada sempre vai viver no mercado saturado. Sacou? Olha o que eu falei agora. Ó, outra chave pesada aqui. O mercado não tá saturado. É você que saturou. É tua máscara que saturou. É teu umbigo que saturou. É tua falta de vontade de gerar transformação verdadeira que saturou. Foi isso que saturou. O que saturou foi a tua incongruência. Tem sofisticação de mercado nenhuma não, tá, gente? Os níveis de sofisticação são só um norte pra headline, copy e tal. Não impedem você de faturar, não. São só um ajustezinho idiota, tá? Sofisticação de mercado é só um ajustezinho idiota. Só mecanismo único. O problema é que você quer botar a culpa da sofisticação de mercado na tua falta de congruência. Aí sempre vai ser. Aí sempre vai ter um fator externo. Isso é engraçado, porque teve uma vez que eu tava atendendo um mentorado. Não vou revelar o nome da pessoa aqui, mas ele é bem grande no digital, tá? E a gente tava alinhando a comunicação de líder, tava alinhando a gestão da marca pessoal ali, a criação de movimento. E acontece que ele tava me perguntando por que diabos o story dele pegava pouca view. E aí ele investia milhões em tráfego e quase que saía sempre no 0 a 0 ou no 0 por 1, 0 por 2, tipo assim, ROI 1, ROI 2, no sentido de que assim, eu não vou falar quem é, tá, gente, porque é um cara bem grande e tal e eu não quero expor a pessoa, hoje o cara já tá diferente. Mas ele falava que tu com imaturidade, sabe, dizendo, eu tenho 1 milhão aqui na conta, eu vou investir 1 milhão aqui no lançamento. Aí ia lá, investia 500 mil no lançamento. Aí voltava 600. Aí eu vou investir 1 milhão. Aí voltava 1 milhão, voltava 900. Tinha 100 mil de prejuízo. Eu falava, porra, tá tudo errado. Esse mercado aí tá saturado. Fazer outra coisa. Todo soberbão, né? Achando que ele podia comprar congruência. Querendo colocar milhão. Chegou a colocar 2 milhões em tráfego, tá?
colocou 2 milhões em tráfego, faturou 1 milhão e 700, perdeu 300k e me chamou. Viu um anúncio meu lá, por uma indicação, aí me chamou. Aí na primeira call que a gente fez, ele chegou pra mim assim e falou desse jeito: porra, botei 100 mil em tráfego, voltou 200. Botei 50 mil em tráfego, voltou 600. Botei 500 mil em tráfego, voltou 600. Botei 1 milhão, voltou 900 mil. Essa merda aí, esse mercado aí. Ensina aí a técnica aí. Chegou todo assim, todo cheio. Ele queria que eu abrisse pra ele uma fórmula mágica, que ele apertasse um botão e fizesse 7 em 1. Era isso que ele queria. Ele queria isso. Eu virei pra ele e falei assim: massa, deixa eu ver teus anúncios aqui, deixa eu avaliar o teu funil, deixa eu entender. Olha, tá tudo certo aqui. Só que vamos um pouco mais profundo, vamos entender esse problema. Era uma call de diagnóstico mesmo. Eu fui perguntando pra ele, fui entendendo por que ele tava sentindo aquilo, por que o negócio não andava. E eu fui entender, perguntando pra ele, que ele era um cara que só se arrumava pra aparecer em frente à câmera. Sacou? Ele era um cara que só aparecia na hora que a equipe mandava e só ensinava alguma coisa, só transbordava quando a equipe mandava. Era um cara que queria delegar tudo, mas não queria ensinar nada pra ninguém. Aí, depois dessa call, eu parei pra pensar aqui. Pensei assim: será que eu ajudo esse cara mesmo, velho? Tá, vou dar mais uma chance ali. Fiz a segunda call de mentoria. Na segunda call de mentoria eu já fui com outra energia. Sentei assim, falei: vai, me conta, por que seu negócio não tá dando certo? Ele começou a olhar, que não sei o que, lá. E bota a culpa no contador, e bota a culpa no gestor de tráfego, bota a culpa no Mark Zuckerberg. Era impressionante. Não converteu, a culpa é do copy. Não converteu, a culpa é do tráfego. Não converteu, a culpa é da porra do e-mail. A culpa é do suporte. O cara, ele passou umas 2 horas, velho. 2 horas. Transferindo a culpa do negócio dele não dar certo, dele investir 2 milhões pra voltar 1,5 milhão e ficar puto de perder 500 mil no lançamento. Ele botou a culpa em todo mundo, cara. Ele passou horas me explicando por que a culpa era do copywriter, por que a culpa era do gestor de tráfego, do suporte, da secretária, da puta que te pariu. Eu falei: meu irmão, posso ser sincero com você? Só com essa postura que você teve agora, sendo bem sincero pra você, porque tu não me pagou pra eu acariciar tua cabeça, não. Você veio atrás de mim pra ter ajuda, não foi? Você veio atrás de mim porque você tá tendo prejuízo, investindo 1 milhão no lançamento pra voltar 900 mil. Você veio atrás de mim por isso, não foi? Ele foi. Então vamos lá. Vou te contar uma coisa. Desliga tua censura pra ouvir, tá bom? Tamo aqui entre amigos. Ainda baixei a bola assim, criei um raporzinho, né? Pra não dar uma só no cara. Falei assim: irmão, só pela postura que você teve agora, de desperdiçar 1h30 da minha vida, transferindo a culpa pra tudo quanto é funcionário que tu tem na tua empresa, em vez de fazer uma simples pergunta: como é que eu posso melhorar? Só isso, só essa tua atitude, ela já explica por que tu não vende porra nenhuma. E por que tu investe 1 milhão pra voltar 900 mil. Só isso. Só essa tua postura já explica o fato da tua conversão ser baixa. Só essa postura já explica o fato de que tu tem mais de 1 milhão de seguidores e bota 100 pessoas em live. E não é 100 do começo ao fim. É 100, 50, 40, 100, 200, 50, 40. Só essa postura explica. Porque você é uma pessoa incongruente. Mas você não precisa ser pra sempre. Aí ele deu uma coisa assim. Aí ele ia falar, eu falei: calma, segura. Agora você me xinga, depois você me agradece. Disse assim: agora você me xinga, depois você me agradece. Eu vou te falar uma coisa. Você vai fazer essa coisa e o teu lançamento ele vai mudar. Tá? Você vai fazer assim, ó. Todo dia que você chegar
na empresa, ele tinha escritório físico, né? Toda vez que tu chegar na empresa, agora, toda vez, você vai entrar lá, vai convocar uma reunião, vai chamar teus principais estratégicos ali na mesa e vai dizer assim: como é que eu posso ajudar vocês a trabalhar melhor? Como é que eu posso ajudar a nossa empresa a crescer? E eu passei as próximas 3 horas daquela call tirando dele, quase que de forma violenta, fazendo ele vomitar e limpar pra fora a causa dele. Porque ele tinha uma causa, ele não era um cara mau. Ele tinha uma causa verdadeira e positiva, mas era uma pessoa incongruente. O PSC dele, pensamento, sentimento e comportamento, não estavam congruentes. Ele pensava de uma